Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Nova Osasco? Pelé da Cândida fala sobre emancipação da Zona Norte. Então nós temos que lutar para que isso aconteça, mas desde que não haja investimento necessário na Zona Norte. Porque havendo o investimento, não há questão para separação, há questão para reparação. Plano plurianual é tema de audiência pública. Se todos nós tivermos não só a curiosidade de conhecer, mas a curiosidade de acompanhar, a curiosidade de cobrar a gestão, o executivo, nós podemos estar construindo uma sociedade melhor, uma cidade mais solidária, uma cidade que possa atender todos com o mesmo tratamento. A situação precária do cemitério dos Girassóis volta ao debate. Essas são as condições daqueles que têm o seu familiar enterrado. Em vez do respeito, o desrespeito. Em vez do cuidado, o descaso. É agora no Câmara Notícias. Emancipação da Zona Norte. É o que defende o vereador Pelé da Cândida. Entenda os motivos desta ideia na entrevista exclusiva com o parlamentar. Vereador, novamente o senhor trouxe o assunto de Osasco. São duas cidades, né? Uma no lado norte, outra do lado sul. Ainda há muitos problemas no lado norte, não é isso, vereador? É por isso que o senhor chama de duas cidades, é por isso que o senhor acha que às vezes é preciso ter um olhar mais especial para a Zona Norte, não é isso? Com certeza, meu querido, a gente vem, primeiramente, olá pessoal, nós temos a satisfação de falar sempre da divisão da Zona Norte, porque nós sabemos que a falta de investimento lá é muito grande, em vários governos. Não estou falando no governo do Rogério Luiz, que está começando agora, mas eu estou dizendo em vários governos. Podemos dizer aqui, ressentimentos, Parro, podemos dizer Celso Gíglio, que foi um grande empreendedor, podemos dizer Ciro Bortolosso, podemos dizer Celso de novo, podemos dizer governo Emídio, governo Jorge Lapas, que teve um grande investimento lá na Zona Norte, mas deixou a desejar, porque nós podíamos ter muito mais. Então, veja bem, hoje nós temos aí 12 vereadores na Zona Sul, 9 na Zona Norte. Podíamos ter muito mais. E o que acontece? Os investimentos da Zona Sul são maiores que na Zona Norte, sendo que a Zona Norte tem o maior polo industrial e polo comercial de Osasco. Nós arrecadamos muito. Então nós temos que ter essa diferença também em investimentos, porque não é possível. Quando eu falo da emancipação, eu falo não só em meu nome, falo em nome do vereador Ricardo, que é da Zona Norte, falo em nome do vereador Marlos Guide, que é da Zona Norte, do vereador Tinha de Ferreira, que é da Zona Norte, de vários outros vereadores que eu posso citar o nome aqui. Porque nenhum de nós estamos satisfeitos com o investimento que há lá. Então nós temos que lutar para que isso aconteça, mas desde que não haja investimento necessário na Zona Norte. Porque havendo o investimento, não há questão para separação, há questão para reparação. Então nós podemos estar juntos. Quando eu cito uma das coisas mais notáveis que tem, que é o velório, por que eu cito o velório sempre? Porque o velório está em evidência. Nós temos 2 na Zona Sul, não temos nenhum na Zona Norte. Então nós não podemos se calar sobre isso. Por exemplo, nós não estamos preocupados que tenha um só cemitério na Zona Norte. Nós estamos preocupados com o velório, porque as nossas famílias não podem sair da Zona Norte para vir velar seus entes queridos na Zona Sul. E até muitas vezes sem segurança. Então nós temos que trabalhar nesse sentido, para que as coisas mudem. Veja bem, o número de postos de saúde hoje, na Zona Norte, é menor que na Zona Sul. Nós temos que lutar. Hoje nós temos a maternidade Amadora Aguiar, mas para o lado de cá tem o Hospital Antônio G, que considera-se o centro, Zona Sul. Atravessou o Rio, a Zona Sul. Então nós temos essa dificuldade. Então nós temos que trabalhar muito para que isso mude. Entendeu?
Entendi, vereador. Esse é o momento em que tem mais vereadores aqui na Câmara Municipal, que é da Zona Norte. Aumentou já esse número. A Zona Norte também é o lado mais populoso da cidade. O que você acha que deve fazer? A Zona Norte deve eleger mais vereadores ou os atuais vereadores, que também são da Zona Sul, deve ter um olhar especial aí nas proposituras de leis e nos requerimentos para que a Zona Norte seja aí um pouco mais equilibrada com relação à Zona Sul? Eu vejo que a nossa população ela está dormindo, ela tem que acordar. Porque quando você vota num cidadão que mora no seu bairro, mora na sua localidade, ele tem um interesse em trazer as benfeitorias para a sua região. Veja bem, eu fui eleito com 3.198 votos. Eu tive 2.907 votos somente na minha região. Então eu fui eleito dentro de casa. Qual é o benefício que eu tenho sobre isso daí? Trabalhar para levar as coisas para a minha região, onde eu moro, aonde eu estou. Eu faço sempre uma pergunta a todas as pessoas. Se a louça está suja na sua casa, está suja na minha, qual é que você vai lavar primeiro? É a vossa. Então eu quero dizer o seguinte, vote sim. Vote nos candidatos a vereador que mora na sua região. Porque quando você vota num candidato de fora, ele simplesmente vai buscar o voto. Não vai voltar lá durante 4 anos e vai deixar você a desejar. Você vai cobrar de quem? Se você mora na Zona Norte e votou num candidato da Zona Sul. Ele não tem compromisso com você. Isso eu digo aqui, tem 21 vereadores aqui. Mas o meu pensamento não muda. Mesmo que eu tenha pares que se incomodem com minhas palavras, mas eu digo assim, não adianta votar em candidato que faz campanha na cidade inteira, porque ele não tem compromisso com a cidade inteira, ele tem compromisso em ganhar a eleição. Aí quando ganha a eleição, passou 4 anos, ele está fora. Então, tenha consciência, eleitor, vamos juntos votar no candidato de sua região, porque quando você vota no candidato de fora, você não tem representatividade. Vereador, agora de uma forma mais descontraída aqui, se Osasco, o lado norte, fosse separado, qual seria o nome da cidade? Teríamos vários nomes. Um deles seria Nova Osasco. Mas teríamos outro nome bem que digeria bem. Eu digo assim, seria Cidade de Todos Nós, um Osasco diferente. Esse seria o meu pensamento. Mas temos vários pensadores e podemos trabalhar para que possamos juntos criar um nome para essa nova cidade, como foi criado o Carapicuíba e Barueri. De nada. Fico aqui muito feliz com que vocês entrevistem, fale a situação, para que nós possamos juntos fazer uma cidade diferente. Muito obrigado pela oportunidade. Viu? E falando ainda sobre a Zona Norte, a gente retoma agora a situação do Cemitério dos Girassóis. O assunto foi abordado na 47ª sessão pelo vereador Ricardo Silva, que chamou a atenção para a situação precária do local. Além de Ricardo, Pelé da Cândida também se manifestou sobre o tema, relembrando outros problemas deste cemitério e os investimentos anunciados pelo Executivo para os cemitérios da cidade. Que nós estamos visitando a nossa cidade e, tristemente, já foi falado desse fato aqui pelo nobre vereador Pelé e tantos outros, sobre o descaso que se encontra o cemitério Girassol. Eu tirei algumas fotos aqui. O morador de Osasco, quando tem o seu familiar para ser enterrado, dentro de Osasco, as condições são essas. São essas aqui. Por favor, pode aumentar o zoom, por gentileza. Essas são as condições daqueles que têm o seu familiar enterrado. Em vez do respeito, o desrespeito. Em vez do cuidado, o descaso. E pior, vereador Ribamar, o senhor que é o líder do prefeito, cai nas contas do prefeito. Então, gostaria que o senhor, eu peço até em meio de informação, que o senhor trouxesse para nós, para que fôssemos, dessemos a informação ao público não, aos munícipes, a respeito de quem é o gestor de lá. Qual é a providência? Porque se existe um gestor lá, supostamente, essa pessoa deve ter a capacidade para cuidar, zelar, fazer tudo que tem que ser feito para que aquele cemitério, nobre vereador, deixe de ter a cara que tem, a cara do descaso. O prefeito Rogério Lins anunciou, e nós estamos ansiosos para que isso aconteça, 50 milhões de investimento nos 3 cemitérios da nossa cidade, para que nós mudamos essa realidade. Sabemos também que no cemitério de Girassóis, como Vossa Excelência mostrou aí, esta situação e outras piores ainda. Sim.
E sem contar que ali se despeja material de construção, ali se lava carro com a água pública, né, que é a área dali, a água do cemitério, estacionamento particular e outras coisas mais, como o vereador Cláudio aí está bem a par e tem lutado para que isso muda, viu, Cláudio? Então eu quero dizer que vamos cobrar o investimento desses 50 milhões. Perfeito. Muito obrigado pela parte, vereador. Mas só para deixar claro para o munícipe que nos assiste que o problema, vereador Pelé, não é simplesmente vir o valor, é como esse valor vai ser trabalhado lá, porque para isso existe o gestor. E essa é a nossa questão, porque lá está muito abandonado, lá está um descaso. E o que as pessoas, de repente, não entendem, não é a questão apenas da verba, é a questão de quem é o técnico ou capacitado para gerir, né, a direção daquele... como você bem colocou, nós só temos cemitério na zona Sul. Então, quer dizer, quem é que vai gerir aquele cemitério? Quem é que vai atender a demanda? Quem é que vai dar atenção a nós, ao povo que paga o tão caro imposto à nossa cidade e tantas outras coisas? Então, fica aqui a nossa queixa. E ao vereador Ribamar, por gentileza, veja, por favor, até a maneira como é pago, qual o controle que existe sobre aquilo. E veja a seguir, a Osasco do Futuro. Confira o que foi debatido na audiência pública sobre o plano plurianual do município. Essa peça vai ser a régua que vocês vão medir o governo, né? O controle externo que é executado por essa casa, com apoio dos tribunais de contas, mas aqui os senhores também têm essa estrutura para fazer esse acompanhamento. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública para debater o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. O plano é um instrumento importante que determina e organiza os objetivos e metas para as políticas públicas de um governo. O debate foi conduzido pelo vereador Ricardo Silva, que preside a Comissão de Economia e Finanças. E a primeira a palestrar foi a secretária de Planejamento e Gestão, Dulce Helena Casuni, que explicou como o PPA foi elaborado e destacou as principais metas. Esse PPA ele tem um caminho que nós percorremos bastante importante. Eu quero, primeiro, acho que o diagnóstico que foi apresentado para começar a fazer o desenho, ele é uma peça concisa, uma peça verdadeira daquilo que a nossa cidade, em que pé nós estamos. Então, nós partimos para um bom diagnóstico e eu acho que esse diagnóstico a gente pode depois medir no final deste período para o que avançamos e o que não foi possível avançar. Nenhuma secretaria, nenhuma pasta deixou de ser ouvida, não por uma vez, mas por 2, 3, até 6 vezes, em reuniões com os secretários, com as equipes técnicas, para que a gente pudesse fazer o melhor PPA. Tivemos em torno de 90 reuniões executadas para poder chegar nisso que nós estamos apresentando hoje, naquilo que nós vamos executar durante esses próximos 4 anos. Trabalhamos também com um custeio bastante enxuto.
A ideia é fazer mais, fazer melhor e fazer com menos. Então, esse PPA ele traz aqui uma discussão muito profunda do que a máquina pública usa como custeio. Nós precisamos investir mais lá na atividade fim. Então, precisamos economizar na atividade meio, precisamos economizar nos procedimentos, nos processos, naquilo que nós gastamos para poder entregar o serviço lá na ponta. A gente pode encontrar no PPA, e vou citar alguns, apenas alguns, do número bastante expressivos de projetos, como a construção, ampliação de novas unidades, novas creches, onde que nós temos uma busca incansável para que podemos não só ampliar, mas também melhorar a qualidade da educação do nosso município. Investimentos bastante pesados na área de segurança. Vocês vão encontrar muita coisa que hoje não só a secretaria, mas toda a sociedade civil, é uma grande preocupação que nós temos, ouvimos as ruas, então é possível encontrar um número grande de ações, de propostas que levam e podem ajudar a melhorar a nossa segurança. Temos projetos que vão melhorar a qualidade da saúde, ampliando leitos de retaguarda, melhorando a qualidade do nosso atendimento nos hospitais, nas unidades básicas da saúde, melhorar a saúde básica, melhorar o atendimento ao cidadão e entregar serviços de melhor qualidade. Temos propostas bastante interessantes, se a gente for ver, aí do transporte, que dá saltos bastante grandes, levando a descentralização de serviços também para a Zona Norte, por exemplo, um portal do trabalhador, que é uma grande demanda, levar mais serviços, descentralizar mais serviços e poder ter uma qualidade, oferecer uma qualidade de vida para essa nossa população. Então, o PPA ele é aqui o nosso grande luz, que está lá no final, em 2021, da qual nós vamos ter que dar conta e fazer acontecer. É importante que a população que nos acompanha, que acompanha essa casa, que o PPA parece uma peça bastante complexa, mas que nós precisamos entender, porque ali está o que vai ser feito em 2018, 2019, 2020, 2021. Se todos nós tivermos não só a curiosidade de conhecer, mas a curiosidade de acompanhar, a curiosidade de cobrar a gestão, o executivo, nós podemos estar construindo uma sociedade melhor, uma cidade mais solidária, uma cidade que possa atender todos com o mesmo tratamento. Na sequência, Renata Soares, que é consultora do Departamento Estratégico do município, fez uma apresentação dos dados técnicos que compõem o PPA, onde se pode destacar o esforço para melhorar a arrecadação sem o aumento de impostos. Complementando a apresentação, Bruno Mancini, que também integra o Departamento Estratégico, destacou que pela primeira vez houve a preocupação de olhar a cidade antes de começar o planejamento, com o uso de diagnósticos setoriais que já haviam sido produzidos e com base no programa de governo. Outro ponto importante do PPA é a linguagem acessível, elaborado com objetivos claros e que poderão ser acompanhados pelo portal da transparência. A gente tem um portal de verdade nesse momento, vocês podem acompanhar pela internet, convido vocês a acessarem o site da Prefeitura e no link do portal da transparência, conseguem ver todas as coisas que estão acontecendo de fato. E isso está de forma clara e é um instrumento, inclusive, para nós gestores, que aí podem acompanhar a evolução dos projetos, a evolução de todas as atividades do governo, dentro de uma ferramenta que está disponível para a população também. Não tem aquela história do técnico ter informação só para ele. A informação é a mesma, tanto para o gestor quanto para a população. Isso amplifica em grande escala a capacidade de controle também dessa casa. Essa peça vai ser a régua que vocês vão medir o governo. E a gente criou uma figura para facilitar o entendimento, e isso também vai estar lá no portal da transparência, para que as pessoas entendam quais são as iniciativas, que é aquele detalhamento. Então, se vai construir uma escola, na iniciativa vai saber qual escola, em qual bairro que vai ser construída. Esse é um elemento gerencial que a gente incorporou
e que isso vai ser adotado não só no PPA, mas também nas leis orçamentárias anuais que virão para essa casa. E aí, quando a gente se pautou por essas grandes diretrizes, a gente constituiu um mapa estratégico, né? Aqui na tela talvez não fique tão visível, mas cada bloco desse verde é um objetivo estratégico dentro de um eixo. A gente pegou o programa de governo do prefeito e estabeleceu objetivos a partir daqueles problemas que a gente diagnosticou lá no início. Então, na segurança, na zeladoria, no esporte, no meio ambiente, na assistência e inclusão social, na educação, na saúde, na habitação, na mobilidade, no desenvolvimento urbano, a gente estabeleceu objetivos que vão ser perseguidos e para os quais vão ter metas. Cada um dos anos tem metas claras e bem definidas que a gente precisa perseguir. E aí a gente viu que, para conseguir avançar em todos esses eixos que estão lá no programa de governo, nós precisávamos estruturar a casa, precisava arrumar a casa, e aí a gente constituiu o eixo de modernização da gestão, que é esse que está aí embaixo, que dá sustentação para que a gente consiga avançar em todas essas políticas públicas. Portanto, esse é um mapa estratégico. Vocês vão passar a ver, em cada espaço público que vocês forem visitar, esse mapa estratégico pregado na parede, para que os servidores e a população saibam para onde a gente quer chegar. Não pretendo me alongar, mas dentro de cada eixo tem cada um dos programas que estão associados a esse eixo. Então, esses são os programas da saúde, que passa dos 600 milhões de reais em orçamento para o ano que vem. Em sequência, a educação, e aí contemplando não só a ampliação da educação infantil, a melhoria da qualidade do ensino fundamental. A gente persegue algumas metas, é importante destacar a meta do IDEB de chegar à nota 6,6 até o final desse PPA. A parte de merenda escolar também contemplada. Segurança e ordem urbana, né, com ampliação massiva da remuneração de pessoal, e a parte de tecnologia também bastante presente no orçamento da Secretaria de Segurança e Ordem Urbana, Secretaria de Segurança e Controle Urbano, perdão. A parte de mobilidade e transportes também sendo bastante valorizada. A zeladoria e infraestrutura urbana, que não é uma secretaria específica, ela é uma ação, um eixo que perpassa diversas secretarias diferentes. Então, essa é a lógica desse PPA. A gente misturar as áreas a partir de um determinado problema. O problema não é de uma secretaria, de um secretário, o problema é da cidade. E veja em instantes a última parte da audiência pública que debateu o plano plurianual do município. Eu vendo ali o nosso PPA, eu vejo ele um pouco teórico, viu? Mas eu vejo ele um pouco sem ação. Eu vejo ele, nos 4 anos, não tendo ação. A gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta retomando os assuntos debatidos na audiência pública que discutiu o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Os vereadores Batista Comunidade, Alex Sá, Rogério Santos e Tinha de Ferreira comentaram os dados apresentados no PPA. Tinha de Ferreira fez alguns questionamentos, entre eles sobre a meta de se construir 2.600 moradias em 4 anos, o orçamento de algumas secretarias, dentre elas a de obras, taxa de lixo, e sugeriu novas audiências. Eu cheguei a umas conclusões aqui que tem umas coisas que não estão batendo. E eu queria a gente dar uma esclarecer. Tá? Eu vendo ali o nosso PPA, eu vejo ele um pouco teórico, viu? Mas eu vejo ele um pouco sem ação. Eu vejo ele, nos 4 anos, não tendo ação. Quando você fala em união, trabalho e renovação,
Eu não posso falar numa renovação quando se fala em sistema de drenagem do C, que você tem não sei se foi esse livro, você que escreveu em 2015, que você me diz aqui que tem 28 milhões para gastar por ano. E aqui a gente fala num plano aqui para gastar 29 em 4 anos, então nós não estamos renovando, nós estamos voltando para trás. Eu tenho preocupação. Por que eu tenho preocupação com isso, gente? Preocupação muito grande. Eu sou da Zona Norte de Osasco. O Datena faz sucesso conosco há 12 anos. Eu participo desses governos há 12 anos. 8 anos apoiando, acompanhando o Emídio, e os últimos 4 anos dentro do governo. E todo mundo achava que eu era só secretário de esporte, mas observava o movimento da cidade. A gente percebia. Quando eu vejo aqui que no plano para 4 anos não tem, acho que pelo que eu entendi, tem 29 milhões para usar em 4 anos. Nós não vamos resolver o problema nem do U em volta do Rochidale, principalmente a enchente da cidade de Osasco. Quando eu vejo a Secretaria de Obra receber 10% do orçamento, o que nós vamos fazer na cidade? Zeladoria só? Não vai ter obra nessa cidade? Porque quando eu acompanhei aquele governo lá atrás do Emídio, nós tinha lá um João Paulo Emídio trazendo um monte de dinheiro, 400 e poucos milhões, que trouxe nos 8 anos de governo, do governo federal. No governo Lapas, com a crise que teve entre eles, já não entrou quase nada. Todas as coisas que vinham prontas que o João Paulo trouxe lá de trás, e nós não tivemos. E nós estamos numa crise, que nós temos um prefeito que está no PTN, que a deputada federal está brigada com o presidente, que a gente não sabe o que vai acontecer para frente, e nós montamos um monte de coisa do recurso federal que possa entrar no orçamento, contando com aquilo que não vai estar. Eu tenho essa preocupação também. E está lá no PPA. Eu vi, pessoas que eu vi errado. Mas está lá, foi o que eu vi. Pode ser que eu estou vendo errado. Mas nós estamos comprando ali que ele volta a repetir. Pouca ação. Isso é ruim. Porque eu vejo, sabe, Dulce, 10% para obras, 13% para trabalho, mas esse trabalho não vai dar emprego para nós imediato. Eu tenho essa preocupação na cidade. Eu já estou aqui conversando com muitos vereadores, que nós temos uma preocupação de trazer empregos. Nós só temos uma forma de trazer emprego para cá. Indústria, esquece. Serviços. Da coisa digital. Nós temos ali o Altino, que já tem lá Submarino, já tem Mercado Livre, já está tudo ali. Acho que aquela região nós temos que explorar bastante, porque ela está na saída de São Paulo. Que eu tive acesso essa semana, o Ricardo, nosso ICMS caindo. O ano que vem cai. E aí? Onde nós vamos parar? Eu vejo em 2018 para 2019, chegar agosto, setembro, como o Bruno falou, pelo que eu estou vendo, Bruno, nós não vamos ter dinheiro para a saúde, para a educação no mês de setembro. Diz que a gente não cria imposto, né, Dulce? E essa taxa aqui, Dulce, que chega a 350% de taxa de lixo? O que é isso? Está no PPA. Não fui eu que li, não, está escrito lá. Diz que nós temos que criar 2.600 moradias, famílias, vulnerável social. Tudo bem, nós temos condições, nós temos terra para isso? Eu vou fazer aqui, eu ia falar hoje, aqui na tribuna, eu não falei hoje. Nós temos aqui a Tábio Torres, essa dona do Palmeiras, com empreendimento aqui na Vila Simões, acho que tem 5 milhões de metros quadrados. Eles devem para nós, que saiu no jornal essa semana, o projeto lá que eu tinha até pedido para ser, porque ele é inconstitucional, do caloteiro, para mostrar quem é o caloteiro. Sabe quando que eu queria chegar naquilo? Nos 100 maiores devedores dessa cidade, que até hoje não tiveram coragem de cobrar. Como um Tábio Torres pode dever 30 milhões, que nós podemos resolver todas essas moradias sociais da Zona Norte. O prefeito tem que ter coragem, Dulce, de chegar lá, desapropriar e dizer aqui, encontro de contas. Matamos aqui. Entendeu, secretário? Tem muito mais coisa, por isso nós precisamos de mais de audiência. Nós vamos ter. Mesmo que tiver que fazer mais umas 2, 3, para a gente poder chegar. Depois foi a vez dos vereadores Alex Sá e Rogério Santos. Alex questionou, entre outros pontos, a projeção otimista sobre o aumento da renda prevista no PPA e sugeriu uma revisão do valor das emendas parlamentares para uso em indicações. Já Rogério Santos comentou o investimento em algumas áreas e ressaltou a importância de realocar recursos para setores como habitação e trabalho. Não é só da nossa cidade, isso não é mérito só da nossa cidade ou do nosso estado, mas do país no todo, a renda caiu. O país está passando por uma
uma decadência econômica. Essa é uma verdade. E quando nós olhamos aqui, o PPA nosso, da nossa cidade, a população deve estar se imaginando, mas qual que é a mágica dessa projeção de aumento de renda para o nosso município? Nós temos conhecimento, e bem o Tim aqui falou, o ISS nosso, e ICMS, tudo caiu na nossa cidade. Aí fica a pergunta, qual que é o que fez com que vocês encontrassem essa projeção? Porque isso aqui é uma projeção de arrecadação, né? Ela não é real. Ela não é real. A secretaria e a equipe encontrou aí uma projeção. Talvez sim vai ser esse valor, talvez não, pode ser mais ou pode ser menos. Mas o que fez vocês encontrar e ser tão otimista que vai chegar a esses valores, aumentando ainda a renda? Porque nós estamos vendo que o país caiu e tende-se a cair ainda mais. Porque a nossa cidade, principalmente, nós perdemos o Bradesco, inúmeras empresas também se afastaram da cidade. E eu não tenho visto, secretária Dúcia e sua equipe, políticas públicas ou intenção de políticas públicas para aumentar a nossa arrecadação. Eu quero falar de umas emendas parlamentares que eram direcionadas para nós aqui, isso já é prática da legislatura passada, né, Pelé? De R$150 mil. Perdão. É R$150 mil que o vereador pode indicar para uma pequena obra. E qualquer obra hoje, eu vou dar um exemplo aí, aquela academia ao ar livre que nós indicamos, aquilo ali custa quase R$30 mil, uma academia daquela. Então, quantas academias você poderia indicar? Eu acredito que o vereador tinha, mais a Régia, os demais da CCJ, deve estar fazendo alguma indicação para a LDO. Que essa emenda ela possa chegar a R$500 mil. Porque, vereadores e secretária Dúcia, somos nós, o vereador, que está lá no bairro e que conhece o real problema do bairro. Página 12, na tabela 1, fala dos valores anuais do plano plurianual, por eixo, né? E faz uma apresentação, que o Bruno expôs bem aqui, de todos os eixos, saúde, educação. E eu percebi, analisando o gráfico, que responde àquela questão, quando foi perguntado na pesquisa sobre o pior problema da cidade, aparece a saúde lá em cima, depois vem a questão da segurança, e depois vem os outros desdobramentos. Bom, analisando esse gráfico, a gente percebe que os recursos eles crescem um pouco ao longo do tempo, mas eles têm que ser divididos para atender essas necessidades. E eu percebi que acontece isso. Por exemplo, na saúde começou a proposta em 2018 com 660 milhões, e a projeção é que em 2021 chegue a 761 milhões. Ou seja, de fato está tendo um investimento para responder ao problema que vem sendo encontrado. Poderia certamente ser mais, mas eu reconheço que os recursos eles são únicos e eles têm que ser realocados. Ele tem que ser tirado de um lugar e colocado em outro. E aí eu percebo que há uma baixa no investimento, por exemplo, na habitação, que há uma redução progressiva. De 90 milhões, termina em 2021 com 55 milhões. Nós precisamos realmente, de alguma maneira, continuar fazendo crescer o investimento nesta questão social e, sobretudo, nessa questão do trabalho, do desenvolvimento urbano. Então, eu não sei se esses recursos podem ser realocados de outra forma ou se não tem outra saída mesmo. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!